Morfologia da flor. Olha para cá, gente. Tema dessa nossa aula. Pessoal, aula rápida, simples, mas extremamente importante. Direto ao assunto. Bora lá. Primeira coisa que eu tenho que dizer a vocês. A flor, ela é formada por um conjunto de folhas modificadas. A gente conhece as folhas normais que realizam fotossíntese e tudo. Aqui a flor, ela tem essas folhas modificadas, formando diferentes elementos. Beleza? Onde é que nós encontramos a flor na planta? Num ramo floral, olha ele aqui, ó, chamado de pedicelo. Esse pedicelo ele está conectado, pessoal, a uma estrutura chamada de receptáculo floral. Esse receptáculo aqui, que está na porção aqui conectada ao pedicelo, esse receptáculo permite, observem no desenho, que todos os elementos aqui da flor estejam encaixados nele. Então ele forma um arcabouço de sustentação, é a base da flor. Entendido isso? Vamos entender agora os elementos florais. E aí, gente, os elementos florais, eles podem ser subdivididos em elementos férteis e elementos estéreis. Tá aqui, olha só. Os elementos férteis, o próprio nome já lembra, fertilidade, são aqueles que participam ativamente da reprodução. Os estéreis vão ter mais função estrutural, função fisiológica. Então, olha só, quem são os férteis? Vamos começar por eles. Os férteis correspondem ao gineceu e ao androceu. Gineceu é a parte feminina, olha o símbolo aqui. E o elemento androceu vai ser a parte masculina. O gineceu consiste no conjunto de carpelos. O que são esses carpelos? Os carpelos são folhas aí modificadas que estão dobradas umas nas outras, formando uma estrutura no formato de vaso. Essa estrutura no formato de vaso nós chamamos de pistilo. Esse pistilo em forma de vaso representa o gineceu. Bora para a ilustração, para o desenho, para a figura? Olha aqui, ó, a estrutura todinha, esse vaso aqui, ó, corresponde ao pistilo, que por sua vez representa o gineceu, a parte feminina. O pistilo, ele tem na sua base uma região dilatada, toda essa região aqui, ó, chamada de ovário. Acima do ovário tem uma região tubular alongada, chamada de estilete, e na parte superior nós temos o estigma. Então, o conjunto de estigma, estilete e o ovário aqui embaixo, onde a gente encontra os óvulos, nós chamamos esse conjunto de pistilo. E aí, tudo isso corresponde ao gineceu, a parte feminina. Bora para a parte masculina, chamada de androceu. Consiste no conjunto de estames. Onde é que estão os estames aí no desenho? São essas estruturas aqui, ó. Isso aqui é um estame, isso aqui é outro. Existem 6 estames aqui. Eles estão, gente, a flor está aqui. O vaso está aqui, o pistilo, a parte do gineceu. Eles estão ao redor desse vaso, certo? Estão todos aqui os estames ao redor do vaso. Todos eles, o conjunto deles, nós chamamos justamente de androceu. Corresponde à parte masculina, ao androceu. Esses carpelos, gente, que eu falei, que são essas folhas que formam todo esse vaso, elas vão se dobrando, eles também são chamados de megaesporófilos. A gente consegue entender isso lá no ciclo reprodutivo das angiospermas. Já tem essa aula lá para vocês verem, certo? Mas significa folhas que possuem esporângios, que vão possuir esporos e, consequentemente, vão possuir os gametas. E aqui nós temos os estames. Cada estame desse nós chamamos de microesporófilos, que também possuem microesporângios, esporos e vão possuir lá também os gametas, vão formar os gametas, certo? Lembrar, gente, que o estame aqui, ele possui essa região afilada aqui, ó, vertical, todo esse filete aqui, região chamada de filete, e na sua parte superior, uma região mais chamada de antera. Os grãos de pólen, o pozinho, que geralmente suja lá o abdômen e a asa das abelhas, quando as abelhas vêm aqui se alimentar. Todo aquele grão de pólen, ele se localiza justamente nessas anteras. Muita atenção, o grão de pólen não é o gameta masculino
das plantas, certo? Ele carrega, ele transporta o gameta masculino, que são núcleos espermáticos, dentro dele. Atenção com isso, ok? Então, explicado aqui os elementos férteis, quem são os elementos estéreis? Os elementos estéreis correspondem justamente às pétalas, o conjunto de pétalas, olha só aqui, ó, as pétalas são essas grandes aqui, ó, essas folhas grandes. O conjunto dessas pétalas nós chamamos de corola, certo? Logo abaixo nós temos as sépalas, cuidado para não confundir. As sépalas, o conjunto dessas sépalas nós chamamos de cálice. Então atenção, gente, nós temos na região central da flor, na parte mais central, o gineceu, depois o androceu ao redor dele, são os estames, e nas bordas, na periferia, nós temos as pétalas e temos as sépalas. Perfeito? Algumas espécies possuem, muita atenção com isso, possuem pétalas e sépalas iguais. Sendo iguais, as pétalas e sépalas passam a ser chamadas de tépalas. O conjunto de tépalas nós chamamos de perigônio, certo? O conjunto da corola com cálice, pétalas com sépalas, nós chamamos de perianto. Por que começa com peri essas palavras, Afonso? Porque peri significa periferia. Tanto as pétalas, no caso a corola, como as sépalas, no caso o cálice, estão na periferia. No centro está gineceu e androceu, e ao redor deles, na periferia, nas bordas, está justamente corola e cálice formando o perianto. Perfeito? Entendido isso, gente, vamos agora avançar justamente para as classificações. Mas que classificações, Afonso? Classificações referentes à presença ou ausência justamente desses elementos florais que a gente acabou de ver. Então, olha para cá. O gineceu, androceu, corola e cálice, que a gente viu aqui, corresponde ao que nós chamamos de verticilos florais. Então, o conjunto de folhas modificadas que formam o gineceu, no caso os carpelos ali, nós chamamos, esse é um tipo de verticilo. Androceu é outro tipo de verticilo floral, corola outro e cálice outro. Quando esses quatro estão presentes na flor, essa flor é classificada como uma flor completa. Mas atenção, eles precisam estar nessa ordem aqui. Na região central da flor, a gente tem o gineceu, está aqui o vaso, o pistilo. Ao redor dele, ainda na porção central, nós temos o androceu com os estames, olha eles aqui ao redor do vaso. Mas nas bordas, na periferia, nós temos quem? As pétalas, que o conjunto delas formam quem, gente? A corola, acabamos de ver. E depois nós temos mais ao redor, embaixo, justamente as sépalas que formam o cálice. Quando eles estão aí, os quatro bonitinhos, nessa ordem, a flor é completa. Beleza? Existe, pessoal, e vocês estão vendo aí na tela, os diagramas florais. Eles representam, eles são representações, na verdade, das posições de dentro para fora ou de fora para dentro desses verticilos florais. Então vocês podem perceber alguns exemplos aí. Sempre vai ser nas regiões mais de fora, a gente tem cálice e corola, e mais na região central para dentro, gineceu e androceu. Perfeito, gente? Diagramas florais servem para representar justamente essas posições. Ok? Esses diagramas são cortes que são feitos ainda na fase de broto floral, quando ainda está para nascer a flor. Beleza? Bora avançar, gente. Existe a flor incompleta. Olha para cá. A flor incompleta, ela se caracteriza pela ausência de um ou mais verticilos. Ei, uma planta pode ter 3 desses aqui e faltar um. Qualquer um desses aqui. Ou então pode faltar 2, pode faltar 3. Quando falta, quando existe a ausência de pelo menos uma, já é incompleta. Certo? Então essa incompleta, ela é subclassificada em aclamídia ou aperiantada,
Quando ela é aclamídia, classificada com essa palavra, cuidado, são palavras difíceis, mas vocês vão revisar o assunto e vai ficar mais fácil. Aclamídeas são aquelas flores que não possuem nem cálice nem corola. Ei, dica para tu aí. Sempre quando tiver essa palavra clamídia na classificação aqui das flores incompletas, clamídia começa com C. Tem a ver com quem? Com corola e cálice, que são os que começam com C. Quando, repito, ocorre a falta de corola e cálice, olhei a flor aqui. Eita, não tem nem pétalas, corola, não tem nem sépalas, cálice. Essa flor, ela vai ser o quê? Do tipo aclamídia. Ou aperiantada. Aperiantada significa a de negação. Não tem o quê? Periantada, perianto. Não tem o perianto. Não tem corola, não tem cálice. Que a gente viu. Beleza? Essa é uma dica. Monoclamídia. Ei, o que foi que eu disse? Tem o nome clamídia. Se tem o nome clamídia, se refere ao quê? Aos elementos estéreis. Corola e cálice. Clamídia começa com C. Corola e cálice começa com C aqui. O que é que caracteriza a monoclamídia? Vem para cá. Possui somente, é aquela flor que possui somente um cálice ou possui somente uma corola. Vai faltar um deles dois para ser monoclamídia. Certo? Então, se tem só cálice ou se tem só corola, monoclamídia. Repetindo. Vem para cá. Flor díclina. A flor díclina é aquela, muita atenção, já não tem o nome clamídia, que possui somente o gineceu ou somente um androceu. Eita, se não tem o nome clamídia, não tem a ver com os estéreis, corola e cálice. Tem a ver com os elementos férteis, gineceu e androceu. Então, olha só, quando a flor, peguei a flor aqui, e ela só tem gineceu, ou ela só tem androceu, ela é uma flor díclina, certo? Se ela só tem gineceu, ela é uma flor díclina do tipo pistilada. Não esquece, o gineceu, ele tem um pistilo. O pistilo é esse vaso aqui, que representa o gineceu. Se ele tem o pistilo, ele é uma flor díclina, repito, pistilada. Mas eu peguei outra flor aqui, quando eu fui olhar, essa outra flor está cheia de estames. Tem os estames, mas não tem o vaso. Então ela é uma flor díclina que só tem o androceu, só tem estames. Então ela é estaminada, certo? Vai haver apenas os estames. Beleza, gente? Entendido isso? Vamos para flores monóclinas. As flores monóclinas, elas possuem gineceu e androceu ao mesmo tempo. Ei, olha para lá. Nossa flor ali desenhada. Ela tem gineceu? Tem. Olha o pistilo aqui. O vaso. Ela tem androceu? Tem. Um androceu não é um conjunto de estames? Olha os estames aqui. Então, se tem gineceu e androceu na mesma flor, essa flor aí, ela é uma flor do tipo monóclina, certo? Porque possui justamente os dois elementos férteis, gineceu e androceu. Essas flores monóclinas, olha a observação que eu coloquei aqui. Elas estão presentes nas espécies monóicas. O que são espécies monóicas? São aquelas espécies que possuem parte masculina e parte feminina no indivíduo. Quando essa parte masculina e feminina, androceu e gineceu, estão presentes em cada flor da planta, eu pego a flor aqui, tá os dois, como é que está no desenho aí. Essa planta ela é monóclina, presente em espécies monóicas, e são flores chamadas também de hermafroditas. Cuidado com isso, beleza? As flores díclinas, e aí eu quero chamar a atenção de vocês agora, elas podem estar presentes em espécies monóicas e em espécies dioicas. Vamos entender isso? As flores díclinas, elas podem estar em espécies monóicas de que maneira? Imagina que tem uma árvore aqui de uma determinada espécie. Aí eu comecei a pegar umas folhas aqui dos galhos de baixo. Quando eu começo a pegar, trouxe aqui, eu observei, eita, nessa flor aqui só tem gineceu. Então ela é o quê? Díclina pistilada, é uma flor feminina. Ela não tem a parte masculina, os estames.
Aí eu pego outra flor da parte de baixo, da mesma árvore, só tem gineceu, flor feminina. Flor feminina, só que aí eu vou e subo mais e pego lá de cima. Quando eu pego lá de cima, eu olho, eita, peraí, na mesma árvore dessa espécie, eu tenho o quê? Uma flor masculina, cheia de estames, e não tem gineceu. Então ela é estaminada, ela é masculina. Aí eu vou lá, pego outra, tá cheia de flores somente masculinas. Então eu tenho, numa mesma planta, flor masculina e flor somente feminina, na mesma planta. Então essas flores são díclinas em espécies monóicas, certo? E aí nós temos também flores díclinas em espécies dioicas. Como é que acontece isso? Eu tenho uma árvore aqui e tenho outra árvore aqui. Aí eu venho, começo a tirar flores dessa árvore. Vou, levo para o laboratório, aí olho, caramba, só tem gineceu. Se só tem gineceu, ela é díclina pistilada, é uma flor feminina. Só tem o vaso, o pistilo. Aí eu pego outra dessa árvore aqui, de novo, pistilada, só tem parte feminina. De novo, pego todas as flores, só parte feminina. Então essa árvore só tem flor feminina, certo? Quando eu venho para essa outra árvore, atenção, essa outra árvore sendo da mesma espécie dessa, aí eu começo a tirar as flores dessa outra árvore. Quando eu olho, oxi, é da mesma espécie, mas essa árvore aqui tem flor com estames, só com estames. Então ela é díclina estaminada. Aí eu tiro outras flores aqui, todas flores masculinas, somente estaminadas, somente com os estames. Então essa árvore aqui, ela só tem flor masculina, certo? Então você tem na mesma espécie indivíduo feminino, só com flor feminina, indivíduo masculino somente com flor masculina. Então as díclinas elas também podem estar em espécies dioicas, com sexos separados. Perfeito, gente? Deu para entender isso aqui? Eu espero que sim. A gente vai para o próximo vídeo e vamos lá, firme disposição que a aula é rápida. Bora lá! Então, pessoal, bora lá, mais algumas classificações para a gente conhecer. Então, primeira classificação, pessoal, quanto às diferenças e semelhanças de corola e cálice. Então, olha para cá, a flor pode ser homoclamídia ou pode ser heteroclamídia. Não esquece, presença da palavra clamídia começa com C, tem a ver com corola e cálice. Nós vimos isso. Homoclamídia, homo iguais. Significa que as pétalas e sépalas, corola e cálice, são iguais, certo? Se pétalas e sépalas são iguais, nós temos as tépalas. O conjunto de tépalas, nós temos quem? O perigônio. Neste caso, nós temos homoclamídia. Perfeito? Heteroclamídia. Hetero significa diferente, pessoal. Então, nós vamos ter aqui pétalas e sépalas diferentes. No caso, corola e cálice diferentes. Quando a gente bate o olho aqui, a gente observa que as pétalas, elas são diferentes das sépalas. E aí a gente tem a presença de justamente o perianto, o conjunto de pétalas e sépalas. Quando a gente bate o olho na homoclamídia, a gente não consegue distinguir, só vê tépalas. Perfeito? Bora para cá, próxima classificação. Classificação quanto ao número, a quantidade de peças florais. Quando existem duas, dímera. Quando existem quatro, olha só aqui, tetrâmera, bem fácil essa. 5, pentâmera, 6, hexâmera e trímera, 3, no caso aqui, certo? A trímera e a hexâmera estão presentes nas monocotiledôneas. O resto, logicamente, estão presentes nas dicotiledôneas. Beleza, gente? Vamos para a próxima classificação. Classificação quanto à posição dos elementos florais em relação ao ovário. Então presta bem atenção. Nós temos aqui, olha, a base do ovário, dá um zoom aí, em relação aqui na inserção com essa região que é o receptáculo floral. Quando nós temos uma flor que os seus estames, olha para cá, os estames partem daqui de embaixo da base do ovário, e as sépalas também, e as pétalas também, que eu acabei não desenhando para não complicar. Quando os elementos partem debaixo do ovário, essa flor ela é chamada de hipógena. Hipo significa os elementos lá embaixo, hipo é baixo. E esse ovário, ele é súpero. Ora, se os elementos estão partindo lá de baixo do ovário, da base dele, então o ovário ele vai ser súpero, superior. Perfeito? Bora para cá.
A flor ela é perigínea quando, olha só, os estames, olha logo para os estames, as sépalas e as pétalas também, que não está desenhado aqui, todos esses elementos partem da região mediana do ovário, olha. Nessa região mediana aqui do ovário. Ela vai ser chamada de perigínea. Eles partem na região parte do ovário aqui. E aí, esse ovário, ele é chamado ovário médio, na perigínea. E a flor ela é epigínea, chamada de epigínea, quando as sépalas, os estames e as pétalas aqui também partem da região superior do ovário, lá em cima, olha. Aí ela é chamada de epigínea, certo? Eles estão elevados lá em cima. Se eles estão lá em cima, o ovário está mais para baixo. Ele é ínfero, ele é inferior. Perfeito, gente? Dá para a gente diferenciar isso aqui. Próxima classificação. Classificação quanto à quantidade de lóculos, de cavidade. Lóculos são cavidades do ovário. O ovário pode ser unilocular quando só tem uma cavidade, um lóculo, gente. Quando existem 3 lóculos, por exemplo, ele é chamado trilocular. Perfeito? Bora para cá. Classificação quanto à placentação. Placentação é justamente a disposição, a posição de como os óvulos estão ligados dentro dos lóculos, dentro das cavidades. Então, olha só, placentação parietal. Os óvulos se encontram ligados à parede, ó, parietal, lembra parede, certo? A parede aqui interna do lóculo. Placentação axial. Você tem 3 aqui, gente, 3 lóculos e eles estão ligados nas paredes aqui centrais, olha, formando esse eixo axial aqui, certo? Então os óvulos estão mais nessa posição, posição axial. E placentação central livre, eles estão aqui, geralmente no unilocular, pregados, impregnados num tecido aqui, tá cheio de óvulos, certo? Na região central e estão livres das paredes, não é como esse que está na parede de cada lóculo. Aqui está livre. Perfeito, gente? Bora para a próxima classificação. Classificação em relação aos carpelos, gente. Existem os carpelos simples, formando aqui, olha, o pistilo, forma de vaso. Existe o tipo apocárpico, onde você tem, por exemplo, aqui, a região do ovário, dos carpelos aqui, ligadas uma com a outra, mas eles não estão totalmente ligados. Vejam que eles têm uma separaçãozinha ainda, certo? Então é do tipo apocárpico. E sincárpico, sim, significa total ligação, fusão aí. Você tem aqui, ó, esses ovários que estavam um pouquinho separados aqui ainda, eles aqui estão totalmente ligados, certo? Então ocorre aí uma união maior entre eles, beleza? Para finalizar, simetria, você tem a simetria radial ou actinomorfa. A gente traça aqui, olha, linhas imaginárias, formando esses raios, digamos assim, certo? Nós temos a simetria bilateral, quando a gente traça a linha imaginária aqui, central. Nós temos 2 lados idênticos, por isso que é bilateral. E, por fim, o tipo assimétrica, onde você tem aqui partes, elementos aqui totalmente com formatos diferentes. Ele é totalmente assimétrico, bem maluquinho aí, totalmente diferente. Beleza? Gente, a gente finaliza aqui, são muitas classificações, mas geralmente cai em vestibulares mais conteudistas, certo? Nós temos, aí eu estou colocando na tela, os tipos de inflorescência. Lembrar que as inflorescências correspondem a um conjunto de flores. Exemplo, a margarida, o girassol, por exemplo, são conjunto de flores, correspondem a uma inflorescência. Perfeito, gente? O girassol, por exemplo, ele não é somente uma flor. Muito cuidado com isso. E aí está na tela para vocês os tipos, dá uma lida aí, faz uma leitura dinâmica. Acho pouco provável cair, mas é importante a gente, pelo menos, fazer uma leitura aí dos tipos. Beleza, pessoal? Até a próxima aula e bons estudos.